Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Hoje estamos aqui para estamos ao vivo neste momento no YouTube, não, desculpem, no Telegram. Depois será colocado no YouTube. Eu vou procurar melhorar aqui o som. Vamos ver como é que eu faço aqui. E hoje nós vamos olhar um pouco sobre alguns levantamentos que eu fiz sobre a Ucrânia. E esse tema interessou-me porque ele está diretamente... Comecei a ver que ele tinha grande possibilidade de estar diretamente ligado com a pseudopandemia que nós estamos vivendo. E então nós hoje vamos olhar aqui este artigo do dia 2 de março de 2022, que é o Programa de Redução de Ameaças Biológicas da Embaixada, ou melhor, que foi divulgado na Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia. E normalmente eu não costumo assim olhar muito para onde estão apontando. E então eu fui procurar ver este artigo. As pessoas estavam negando, né, que quando nós procuramos laboratórios da Ucrânia nos Estados Unidos, no Google, o que aparece primeiro são os fact-checks, os checadores de factos, negando a existência de laboratórios dos Estados Unidos na Ucrânia. Só que a própria Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia tem um artigo lá, uma publicação que fala sobre isso mesmo. Então, não tem como negar isso, né? Ou seja, é assim uma guerra de informação incrível. Essa dica, ela foi passada pela Cibele Laura, assim, baseada em algumas informações que ela passou numa live dela, que depois foi censurada, foi retirada do YouTube. Mas ela falou lá algumas coisas e eu fui procurar e encontrei isso aqui, né, da Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia, que fala sobre a construção de 4 laboratórios por parte dos Estados Unidos, de uma agência dos Estados Unidos, e o melhoramento de uma quantidade incerta de outros laboratórios. E o que eu tenho vindo aqui a descobrir tem sido uma coisa com uma dimensão imensa, onde estes caras estão construindo laboratórios e melhorando outros laboratórios em toda aquela região. E isto já desde há uns bons tempos, desde os anos 90, com a desculpa de quando a União Soviética foi dissolvida. Bom, estão levantando o dedo aí para falar, mas eu agora não vou permitir ninguém falar. Eu vou apresentar e depois, no final, logo abro espaço para vocês participarem. E então, o que esses caras estão fazendo é com a desculpa de fazer um desarmamento dos antigos territórios da União Soviética. Os caras simplesmente estão construindo laboratórios lá, na Ucrânia, Azerbaijão e Geórgia, um bocado de territórios ali, e estão deixando isso tudo registrado em documentos. Só que como são agências que nós praticamente não ouvimos falar, eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar desta que nós vamos olhar, que é o DTRA, que trabalha com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Nós não temos noção, pelo menos eu não tinha essa noção de quanto é que ia essa influência biológica, né? Então hoje nós vamos olhar, eu não sei se mais alguém está fazendo estes levantamentos, eu faço sem pensar muito, assim, a nível de trabalho de outras pessoas, pouco acompanho trabalhos de outras pessoas, e no dia 2 de março eu lancei este artigo, Programa de Redução de Ameaças Biológicas, que foi divulgado pela Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia. Depois, no dia 3 de março, lancei o artigo DTRA na Ucrânia, a Agência de Defesa de Redução de Ameaças dos Estados Unidos, que instalou 4 laboratórios naquele país, mas não foi só naquele país. Eu já estou fazendo aqui tradução de outros documentos
que nós vamos ver aqui, onde são laboratórios em toda aquela região, e nós até temos aqui o nome dos laboratórios, logo depois poderemos fazer mais adiante, não aqui nesta live, estou falando nós aqui em termos de pesquisa, mais adiante mergulhar em cada um desses laboratórios para ver quem são os donos, se nós conseguimos descobrir, né, quem são os donos, o que é que eles estão fazendo lá, né? E no dia 8 de março lancei este aqui, brochura DTRA 2021, o documento deletado pela Agência de Defesa da Redução de Ameaças, após o nosso artigo do dia 3 de março de 2022. Eu descobri que este documento tinha sido deletado graças a uma pessoa que acompanha o meu trabalho e que me chamou a atenção para isso. Então, ao constatar isso, imediatamente eu fiz a tradução do documento. E nós vamos aqui procurar contextualizar isso, mergulhar um pouco, para entendermos o que é que estamos vendo aqui. Então, vamos abrir aqui primeiro o site da Embaixada dos Estados Unidos. Espero que continue tudo no ar, não é? Porque a gente posta as coisas e depois os caras já tiram do ar, não é? Mas vamos aqui olhar. Isto é o site da Embaixada dos Estados Unidos. Espera, isto é o link que eu cliquei, é da Embaixada. Eu quero o do documento. Aqui. E está no ar, estou vendo que já está ativo, ainda está ativo. E tem aqui o Programa de Redução de Ameaças Biológicas, onde eles, a dada altura aqui, eles falam em 4 laboratórios. E foi tudo isso aqui que eu tive traduzindo nesse primeiro artigo, do dia 2 de março. E é o que nós vamos aqui espreitar. Então, porque se nós procurarmos no Google, vamos aqui procurar assim, laboratórios dos Estados Unidos na Ucrânia. Vamos ver qual é o resultado. USA, Labs, aí Ukraine. Vamos procurar em inglês, certo? Aqui já está dizendo, a China, isto é da Bloomberg, hein? A Bloomberg é um site de mercado internacional, certo? Aí já está dizendo, a China empurra, né, a teoria da conspiração sobre laboratórios dos Estados Unidos na Ucrânia. Aí eles começam... Aqui já está a dizer, não, mas aqui é Opíndia, não sei o que é aquilo. Eu gosto de ver o que é que os caras, os oficiais, estão dizendo, né? Se nós procurarmos em inglês, ou melhor, em português, vamos botar laboratório. Ucrânia. Aqui está dizendo, olha, 11 horas atrás, hein? Então, é porque eu, como não vejo muito os títulos oficiais, né? Eu ando nos caminhos paralelos, mas aqui já estamos a ver em português os caras exigindo, dizendo que a Rússia está exigindo aos Estados Unidos para explicar os supostos laboratórios, supostos, né? Que eles dizem. Não há supostos, não. Nós aqui agora vamos ver documentos oficiais dos próprios Estados Unidos que mostram que realmente esses laboratórios existem, né? Aqui já é uma coisa aqui, eu não sei que canal é este, português.cri.cn, não sei o que é isto, não é? Aí o observador, este aqui é um dos fact-checks que querem desmentir as coisas, né? A Rússia acusa, né? Aí pronto. Aí quer dizer, já está vindo ao de cima, né? O negócio está vindo ao de cima, legal. E está aqui, e nós vamos ver aqui na primeira mão o que é que isto está falando e vamos fazer comparações. Então, o que eles estão falando, isto aqui já faz parte da tradução, que diz o seguinte: o Programa de Redução de Ameaças Biológicas, BTRP, e convém nós abrirmos isto aqui para nós vermos o que é estas coisas, porque se eu fosse fazer... sim, desculpem. Isto aqui é o da Embaixada, ainda.
Isto é um programa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, colabora com países parceiros para combater a ameaça de surtos deliberados, acidentais ou naturais, das doenças infecciosas mais perigosas do mundo. Então, começa por dizer que eles colaboram. Reparem bem, eles colaboram com países parceiros. Só que não é só colaborar, que é o que nós vamos ver, não é só colaborar, não. Os caras entram dentro dos países. Típico, nós já sabemos disso. O programa cumpre sua missão de redução de bioameaças por meio do desenvolvimento de uma cultura de gerenciamento de biorrisco, parcerias internacionais de pesquisa, capacidade dos parceiros para medidas de biossegurança, bioproteção, aqui está repetido, e biovigilância reforçadas. Lembrando que nós estamos vendo a tradução do comunicado do artigo que foi publicado pela Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia. As prioridades do BTRP na Ucrânia são consolidar e proteger patógenos e toxinas de interesse de segurança e continuar a garantir que a Ucrânia possa detectar e relatar surtos causados por patógenos perigosos antes que eles representem ameaças à segurança ou à estabilidade. Os atuais agentes executivos do BTRP na Ucrânia são o Ministério da Saúde da Ucrânia, está aqui o site, quem quiser abrir tem os links, como sempre, está tudo disponível aqui. O Serviço Estatal da Ucrânia para Segurança Alimentar e Proteção ao Consumidor, a Academia Nacional de Ciências Agrárias e o Ministério da Defesa da Ucrânia. A assistência da resposta ao Covid-19 do Ministério da Defesa. Isto da Ucrânia. E aqui começam eles a dizer: o Departamento Sanitário Epidemiológico, sede do Comando Médico do Ministério da Defesa da Ucrânia, recebeu 4 laboratórios móveis do DTRA, Agência de Defesa da Redução de Ameaças dos Estados Unidos, com o objetivo de reforçar o sistema de vigilância epidemiológica nas Forças Armadas na Ucrânia. Aí eles dizem, alguns podem dizer assim, mas eles deram os laboratórios não são deles. Nós não sabemos quais são os tratados, os acordos que eles fizeram. Olha, nós vamos vos dar 4 laboratórios móveis em troca de... Nós não sabemos o que é que foi. Mas quando nós começamos aqui a ler, a abrir mais e mais documentos, vemos que existe uma participação ativa dos Estados Unidos. E para isso é preciso fazer uma coisa que a maior parte do povo não gosta de fazer, não faz, é ler. O Ministério da Defesa da Ucrânia recebeu uma ordem oficial do Gabinete de Ministros da Ucrânia sobre a implantação de laboratórios móveis nas regiões de Kiev, Lviv e leste da Ucrânia para ajudar na resposta ao Covid-19. Em 11 de abril de 2020, o presidente Zelensky visitou a unidade sede na cidade de Pokrovskoye, Donetsk e Oblast, e se familiarizou com as capacidades dos laboratórios móveis para ajudar militares e civis durante a epidemia Covid-19. E está aqui o artigo, que depois pode ser traduzido, é só clicar aqui no link sobre essa visita e esses laboratórios. Construção do laboratório. O BTRP, lembrando que isto é o Programa de Redução de Ameaças Biológicas, atualizou muitos laboratórios. Olha, são muitos laboratórios, nós não sabemos quanto. Então, em troca de quê? Os Estados Unidos investem tanto dinheiro aqui para quê? E nós depois, através daquele documento que eles tiraram do ar e que eu traduzi todo, nós vamos entender que eles estão fazendo isto em vários países com um investimento enorme. Não é só aqui, não. Então, eles dizem que atualizaram muitos laboratórios para o Ministério da Saúde e o Serviço Estadual de Segurança Alimentar e Proteção ao Consumidor da Ucrânia, atingindo o nível de biossegurança 2. Em 2019, o BTRP construiu 2 laboratórios para este último, um em Kiev e outro em Odessa. Então, nós temos a ver que os Estados Unidos construindo laboratórios na Ucrânia. Lembrando, para quem chegou agora, se alguém chegou agora, que nós estamos lendo a tradução de um artigo, digamos assim, publicado na Embaixada dos Estados Unidos da Ucrânia. Mentoria da Redação Científica. O Programa de Mentoria da Redação Científica, SWMP, foi iniciado no início de 2016. O foco geral do SWMP é promover iniciativas One Health, uma saúde,
e mitigação de risco de doenças na Ucrânia por meio da disseminação efetiva de descobertas científicas em laboratórios apoiados pelo BTRP. Então nós já estamos aqui a falar em apoios. Então não é só construir os laboratórios, há um apoio acontecendo. Depois nós também veremos mais adiante esses apoios. Essa parte mais numeral de dinheiro, eu vou-vos mostrar num artigo que eu estou fazendo, mas que ainda não publiquei. Então temos aqui o IBTRS 2022, que também se pode clicar para abrir. O programa busca melhorar as habilidades de redação científica dos participantes para oferecer a eles a oportunidade de publicar e obter subsídios para projetos. Então já estamos a ver que existem subsídios vindos dos Estados Unidos para pessoas que queiram trabalhar com estas biotecnologias dentro da Ucrânia. Está aqui bem explícito. E eles depois, nesses outros documentos que consegui levantar, eles vão falar dos números, dos valores. Além disso, há um simpósio regional de pesquisa em saúde da Ucrânia anual que apresenta participantes do SWMP e muitos outros. Em 2019, o simpósio contou com um total de 553 participantes e 446 apresentações. Então, nós estamos a ver os Estados Unidos formando biotecnólogos, pessoas especializadas em doenças, como nós já vimos naqueles bancos de vírus e de bactérias, o ATCC. E eles estão dando formação a essas pessoas para ter aliados em toda a administração e criação, sabe-se lá do que nós nem sabemos o que é que os caras estão fazendo lá dentro. E só aqui na Ucrânia, neste pequeno simpósio, porque são alunos, não é? Ainda são pessoas que vão receber subsídios para projetos. Alunos não, mas são profissionais que ainda vão receber subsídios para projetos. Foram 553 participantes, com 446 apresentações. O que é que são estas apresentações? São trabalhos que se candidatam para receber estes subsídios. São os projetos que se candidatam para receber os subsídios. Então, o que nós vemos é que quando o dinheiro surge, o que não falta são pessoas para alinhar com esta nova ordem mundial. Não importa de onde é que vem o dinheiro, não. Os caras chegam num país qualquer e sempre encontram os traidores da pátria. Isto não é só aqui no Brasil, não. É em todo o mundo. Em todo o mundo isso acontece. Basta aparecer lá com dólar, uns milhões lá, que o povo começa só tudo a curvar aos caras. Projetos de pesquisa ativos. O BTRP apoia muitos projetos de pesquisa colaborativa por meio dos quais cientistas ucranianos e americanos trabalham juntos. Está aqui a dizer. Alguns exemplos recentes são a avaliação de risco de EDPs aviários selecionados potencialmente transportados por aves migratórias sobre a Ucrânia. EDPs, eu agora não me lembro a tradução, nem sei se nós passámos, mas são doenças. Eu não me lembro já agora qual é a tradução disso aí. Talvez a gente ainda veja aqui embaixo. Mas são doenças, doenças aviárias. Prevalência do vírus da febre hemorrágica do Congo, da Crimeia e antavírus na Ucrânia. E o potencial requisito para diagnóstico diferencial de pacientes suspeitos de leptospirose. A propagação do vírus, isto são algumas das coisas que os caras estão fazendo, hein? Dentro desses projetos entre ucranianos e Estados Unidos. A propagação do vírus da peste suína africana, ASFV, em porcos domésticos e javalis na Ucrânia. Capacitação para insights sobre a transmissão de ASFV através da caracterização de isolados de vírus por sequenciamento do genoma e análise filogenética. Biovigilância ASF e avaliação de risco regional da ASF, uma pesquisa de campo ao prato. Ao prato porque vai até à comida da pessoa. Lembrando que uma das agências que está trabalhando, ucraniana, é a ver com a alimentação, como vimos lá em cima. Lembrando, só aqui trazendo aqui um pouco a memória, que nós já fizemos isso em outros trabalhos, que muitas destas doenças, elas estão bem quietinhas dentro dos animais. Como, por exemplo, o macaco rhesus, que é típico, e os caras simplesmente vão lá, identificam isso no animal, tiram isso de dentro do animal, a doença, isolam e aí espalham pelos laboratórios do mundo todo. Aí, de repente,
dizem que acontece um acidente e aí aquilo espalha-se. Tem sido assim repetido, é um padrão. Ou seja, está ali, vão mexer no que não devem. Essencialmente. Tudo para criar como armas, certo? Conferências. O BTRP convida cientistas ucranianos a participar de conferências científicas em todo o mundo, onde têm a oportunidade de apresentar seus trabalhos e integrar-se à comunidade científica internacional. Ora, aí está o status. Começa a vir o status. Os caras podem se tornar participantes da comunidade científica internacional. Rede de biovigilância da Rota da Seda. Ora, aqui já começa a entrar a China. Em 2016, o Ministério da Saúde da Ucrânia e o Serviço Estatal da Ucrânia, sob a segurança alimentar e proteção ao consumidor, assinaram um memorando sobre a adesão a um grupo de trabalho multinacional com o objetivo de fortalecer a segurança sanitária global e criar redes de vigilância de doenças que funcionem bem no leste da região europeia, que inclui Azerbaijão, Geórgia, Cazaquistão e Ucrânia. Nós já estivemos olhando um pouco noutros artigos sobre os fundos internacionais na China, incluindo na Rota da Seda. Ora, isto aqui está incluído em todo esse movimento. Aí nós começamos a ver, cara, então, mas onde é que estão os inimigos, afinal? A China não é inimiga destes caras todos, e não é a Rússia, e pronto. E aí a gente começa a ver os caras tudo a trabalhar em sintonia. Aqui é o fim da tradução do artigo publicado pela Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia, e eu desenvolvi mais um pouco para nós conhecermos o programa de mentoria da redação científica, que é aquele programa que vai dar os subsídios ucranianos para projetos e trabalhar em parceria com os Estados Unidos. Então, este SWMP, Programa de Mentoria da Redação Científica, diz o seguinte: se você estiver atrasado com o envio da inscrição no Cohort 1 do SWMP, não se preocupe. Em fevereiro de 2022, ou seja, no mês passado, anunciaremos o início das inscrições para o SWMP Cohort 2, que começará a treinar em maio, ou seja, ainda vai acontecer. Né? O Programa de Mentoria de Redação Científica foi iniciado em 2016 como parte do Programa de Redução de Ameaças Biológicas da Agência de Redução de Ameaças de Defesa, o DTRA, o tal. Nós depois vamos olhar melhor este aqui, que o segundo artigo que fiz foi sobre esta agência, que é esta agência que está fazendo os laboratórios em vários países, nestes países todos. Ucrânia, Azerbaijão e por aí vai. Na Geórgia. E continua. O SWMP, lembrando que SWMP é isto, é o Programa de Mentoria de Redação Científica para receber apoios para os projetos, é uma rede de apoio para pesquisadores ucranianos em início de carreira. Reparem bem que a estratégia é exatamente igual como aqui no Brasil. Os caras caçam as mentes brilhantes. Eles caçam as mentes brilhantes e programam as mentes que querem ter o sucesso. Não importa como, porque a pessoa, se tiver escrúpulos e entender um pouquinho de história, ela não vai alinhar nisto aqui, não. Ela vai querer trabalhar para desenvolvimento da sua nação, não para desenvolvimento de um governo traidor alinhado com o império dos Estados Unidos. E não só dos Estados Unidos, globalistas, né? Porque esta agência, esta agência de redução de ameaças de defesa, ela está nos Estados Unidos, mas isto faz parte de um movimento global, né? Nós já sabemos disto muito bem, que não é só os países não existem mais. O que existem são corporações e estas agências, né? Mas essencialmente corporações. E continua, este programa está focado em apoiar os objetivos científicos e de carreira dos indivíduos, fornecendo treinamento e orientação e habilidades de redação científica em inglês. O contratante integrador do BTRP, e aí Il Jacobs é uma empresa, nós já vamos olhar, tem o prazer de anunciar o início das inscrições para o SWMP. As inscrições são aceitas até 15 de dezembro de 2021. Vamos aqui dar aqui uma espreita dela, eu até acho que depois mais em baixo eu desenvolvi isso. O Jacobs são estes caras aqui que estão financiando isso aí, né? E diz aqui o Jacobs, nesta notícia, completa uma aquisição CH2MM, criando 15 bilhões de dólares em serviços profissionais de líderes
focados em entregar soluções inovativas para um mundo mais conectado e sustentável. E então eles estão fazendo isso, parte deste dinheiro aqui é aplicado aqui nestes concursos. Reparem que as estratégias elas não mudam muito de país para país, certo? Eu acho que aqui depois em baixo, já nem me lembro, né? É tanta coisa, tanta informação, não pensem que eu guardo isto tudo na minha cabeça, não. Mas eu acho que aqui em baixo eu fiz o desenvolvimento desta de Jacobs. Olhámos um pouquinho. Ah, sim, claro, está logo aqui abaixo eu a falar e tá. Cara, é porque é muita informação. Eu vou desenrolando o tapete, aí esqueço mais vezes o que é que está no tapete, lá para trás. Então a Jacobs conclui a aquisição, que foi o que eu li ali, né? São 15 bilhões, cerca de 75 bilhões de reais, mais ou menos, imaginem, para esses projetos só na Ucrânia. Né? Então, vocês acham que eles não vão querer uma contrapartida? Né? Investem 75 bilhões de reais em projetos e não vão querer algo em troca? Não, eles são bonzinhos, é tudo boas ações. Tem a equipe de liderança executiva da Jacobs, está aqui, e eu coloquei os nomes dos caras, andei procurando o nome dos caras, eu não encontrei no meu blog, é logo o primeiro lugar onde eu vou procurar estes nomes é no meu blog, para ver se já os cacei em algum lugar, né? Porque eles listam tudo e eu também listo os caras, mas não encontrei, e aqui tem o Conselho de Diretores, não encontrei, mas também não andei fazendo isso aí, seria demais, né? Aqui consegui encontrar, por exemplo, este aqui, Manuel J. Fernandes, diretor, vi que o cara era, aqui dizia já, né, que é diretor e sócio-gerente da KPMG. KPMG está presente no Conselho de Padrões Internacionais de Sustentabilidade e assina, porque eu encontrei o nome do cara, agora é que eu me lembrei, assina a AstraZeneca, é observador do Fundo Climático Verde, é parceiro do Fórum Económico Mundial, assina a Pfizer, assina a BTG Pactual, assina a PIFCO, que é a Petrobras, nas Ilhas Caimã, e assina a Petrobras. Ora, vejam bem, as voltas que isto dá, nós estamos a ver, vamos aqui voltar acima, que é para a gente não se perder, nós estamos a ver esta empresa aqui, que está financiando os concursos para jovens profissionais na Ucrânia para trabalhar com estas biotecnologias destes laboratórios que os Estados Unidos criaram na Ucrânia. É esta empresa que está disponível, ou seja, o dinheiro está passando através dela, né? Não quer dizer que o jogo é muito grande. O jogo é muito grande, não é que estes caras sejam os caras que estão... Não, o dinheiro está passando por aqui e por eles. Então parece que é só eles a investir, mas não é não. A gente aí, de onde é que vem mais este dinheiro? Não sei não. Então nós, por acaso, encontramos um cara aqui que assina a AstraZeneca, Pfizer, BTG, Petrobras e um bocado de coisa. Aí nós vemos aqui esta também, que é parceiro do Fórum Económico Mundial, não a pessoa em si, não é? Mas o Carlyle Group, que é onde ela trabalha, é parceiro do Fórum Económico Mundial e membro da Conferência de Segurança de Munique de 2022, que nós também fizemos um artigo sobre isso. Eu estou aqui olhando aqui. Neste caso aqui, espera aí, deixem-me explicar aqui melhor que eu aqui equivoquei um pouco. Neste caso aqui não é este cara que assina isto tudo. A KPMG é que está presente nisto e assina isto aqui. Entendeu? Ou seja, é a mesma empresa que está a fazer negócios com a Pfizer e com o Fórum Económico Mundial e tudo isto aqui. Ela tem um cara representante dentro desta Jacobs. Certo? Depois temos esta Bárbara, que também ela é ex-sócio, repare, ela é diretor e ex-sócio da PricewaterhouseCoopers e, por sua vez, esta PricewaterhouseCoopers é observador do Fundo Climático Verde, assina a AstraZeneca, assina no Banestado, CC5, e assina a Petrobras, na SEC. Aqui também vemos a Chevron, este cara é vice-presidente, é diretor e ex-diretor da vice-presidente e vice-presidente da Chevron Corporation. E ela é parceira da Fórum Económico Mundial. Então nós vamos sempre encontrar estas ligações dentro disto tudo, né? Então eu termino este artigo deixando diversas perguntas no ar e elas precisam de uma pesquisa mais aprofundada, digo aqui, e depois eu fui fazer essa pesquisa mais aprofundada, né?
qual o apoio total dos Estados Unidos na montagem dos 4 laboratórios, quantos laboratórios foram atualizados pelos Estados Unidos, qual o total apoio dos Estados Unidos na atualização dos laboratórios, qual a presença atual dos Estados Unidos nos laboratórios da Ucrânia, se os Estados Unidos estão presentes nos laboratórios da Ucrânia, que tipo de atividades são desenvolvidas nos mesmos, qual o total disponibilizado pelos Estados Unidos para subsídios de projetos. Partes destas perguntas foram respondidas no próximo artigo. Eu vou deixar aqui, dar a boa noite a todos que chegaram entretanto. E no artigo do dia 3 de março de 2022, então nós vamos conhecer quem é esta agência, a Agência de Defesa da Redução de Ameaças dos Estados Unidos, que instalou 4 laboratórios naquele país e que atualizou, ou seja, melhorou uma quantidade indefinida de laboratórios, a qual está também participando nesses concursos para jovens cientistas receberem subsídios originários dos Estados Unidos no valor de 75 bilhões de reais para desenvolver projetos de biotecnologia. Então, quem é esta agência? E eu não deixo de fazer aqui uma pequena observação no início do artigo, dizendo atualmente a profundidade do controle mental pode ser contemplado quando a maior parte das pessoas acredita mais naquilo que lhes é dito do que naquilo que os seus sentidos lhe mostram. Pensar pela própria cabeça, então, é algo que está cada vez mais fora de questão para todas as mentes dominadas pela engenharia social do sistema. E digo que foi o que eu contemplei quando pesquisei os 4 laboratórios que os Estados Unidos da América implantaram na Ucrânia, dando origem ao artigo que atrás nós estivemos lendo. Apesar disto estar bem descrito no site da Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia, que é a primeira parte do artigo que nós estivemos lendo, a maior parte das pessoas que acessaram esta informação acreditaram ser mentira simplesmente porque, ao pesquisarem no Google, os primeiros resultados de pesquisa que lhes apareceram foram os dos verificadores de factos que negam que isto tenha acontecido. Hoje, como estivemos vendo, já se está abrindo mais o leque para isso, porque aparentemente está sendo uma pressão muito grande sobre a existência desses laboratórios dos Estados Unidos na Ucrânia. Independentemente das crenças, a construção de 4 laboratórios e a atualização de uma quantidade por nós desconhecida de outros laboratórios na Ucrânia por parte do DTRA continua sendo um facto. Então surge a questão, o que é essa empresa, a Agência de Defesa da Redução de Ameaças? E o que nós descobrimos é que ela é uma agência militar. É isso que nós vamos descobrir. O que é que ela diz sobre si mesma? Ela diz que o DTRA permite que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é este que está aqui o site, o governo dos Estados Unidos e os parceiros internacionais combatam e detenham armas de destruição em massa e ameaças emergentes. Então, esta tem sido o grande carro-chefe que os caras têm usado, que é isso que depois eu comecei a descobrir com a tradução e a leitura destes documentos, é que eles colocam-se como uma agência que está combatendo, detendo e derrotando as armas de destruição em massa e ameaças emergentes. Ou seja, é aquela história do terrorismo, né? Vamos combater o terrorismo. Então, como nós ainda veremos aqui em alguns documentos, eles próprios admitem que entraram à força na Rússia para fazer vistoria em laboratórios dentro da Rússia. Nesta imagem nós podemos ver, eles dizem quem são os parceiros do governo dos Estados Unidos, aqui em termos de agências e departamentos do Estado, dos Estados Unidos, em quais países eles estão agindo. Aqui é interessante observar, vou ampliar aqui, ver se funciona aqui a ampliação. Ok, opa. Então nós podemos ver que os caras, reparem bem, o que a agência é esta, né? Trabalhando com biotecnologia e a nível nuclear e ameaças emergentes. Os caras estão na Algéria, Arménia, Azerbaijão, Bulgária, Camboja, Camarões, Cabo Verde, Egito. Apesar disto estar misturado, porque eles estão por ordem alfabética, nós já começamos a ver que a Rússia está cercada, certo? Egito, Etiópia, Geórgia, Guiné, Índia, Iraque,
Jordão, Cazaquistão, Quénia, Líbano, Libéria, Malásia, Marrocos, Nigéria, Filipinas, Senegal, África do Sul, Tailândia, Tunísia, Uganda, Ucrânia, Reino Unido, Uzbequistão e Vietnã. Isso é o que nós vemos. E depois nós podemos ver o que é que eles têm aqui. Eu agora vou diminuir um pouco, porque tem aqui descrito, se não estou em erro, eu acho que eu peguei a tradução disso. Vai ajeitar aqui. Ok. Não, eu não fiz a tradução dele aqui. Foi noutro lugar que eu fiz a tradução do que está aqui. Mas vemos que os caras estão fazendo um bocado de coisas nestes países, né? Podemos ler aqui vigilância, biovigilância, aí gerenciamento, consequências de gerenciamento, gerenciamento de risco biológico, respostas a surtos, e por aí vai. Depois nós poderemos ver isso mais de detalhe mais à frente, porque já está traduzido e eu escuso estar a traduzir aqui assim. Demora mais tempo. Quem são as lideranças desta agência? E aí começamos a ver que estes caras, apesar deste cara ter esta carinha de mais doido que a minha, este cara não é nenhum doido não. Pode ser um psicopata, isso sim. Mas estes caras são pessoas inteligentes. Quando começamos a ver este Dr. Rhys M. Williams, membro do Tier 3, de carreira de Serviço Executivo Sênior, é o diretor interino da Agência de Redução de Ameaças de Defesa DTRA. Nesta função, o Dr. Williams lidera 2.100 especialistas militares e civis, que operam em mais de 50 países e executa mais de 2,4 bilhões de dólares, o equivalente a 12 bilhões de reais, para fornecer aos componentes de serviço do Departamento de Defesa, comandos de combate, interagências dos Estados Unidos e parceiros internacionais, recursos de ponta para combater e deter o uso adversário de armas de destruição em massa e ameaças emergentes, que é o que a agência faz. E é com isto que está aqui, combater e deter o uso adversário de armas de destruição em massa e ameaças emergentes, é com esta justificação que estes caras estão entrando nestes países todos. Antes de assumir o seu cargo atual, o Dr. Williams atuou como diretor de atividades de pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação da agência. Ele dirigiu uma força de trabalho militar e civil geograficamente dispersa de mais de 400 PHDs. Pessoal, ou seja, mais de 450 PHDs trabalhando para o cara. O cara dirigindo nisso tudo. Que iam desde engenheiros e cientistas de nível superior e executou um orçamento anual de mais de $1 bilhão, cerca de 5 bilhões de reais. Ele liderou o programa primário de ciência e tecnologia do Departamento de Defesa para desenvolver capacidades para detectar, deter e derrotar armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares estrangeiras de destruição em massa, bem como dispositivos de ameaça improvisados. Então, esta é a grande chave para eles entrarem nos países. Os caras querem detectar, deter ou dissuadir, derrotar armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares estrangeiras de destruição em massa, bem como dispositivos de ameaças improvisados e ameaças emergentes. Esta é a grande narrativa dos caras. Como um dos executivos de CIT do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Dr. Williams foi a interface sénior de CIT, da agência com os serviços militares e o Departamento de Defesa, gabinete do Subsecretário de Defesa para Pesquisa de Engenharia. O Dr. Williams atuou anteriormente como vice-administrador adjunto para pesquisa e desenvolvimento de não proliferação nuclear de defesa na Administração Nacional de Segurança Nuclear do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Por que é que eu estou lendo isto tudo? Acho que estão entendendo. Isto aqui não é qualquer coisinha. Estes caras já são caras que andam fazendo este jogo há muito tempo. E é bom que a gente leia estas terminologias para nós entendermos o que é que estes caras andam fazendo. Eles invadem os países, abanam dinheiro e dizem: quem é que quer se juntar a nós? Venham trabalhar connosco. Venham fazer parte do império.
que ninguém mais tenha armas de destruição em massa na mão a não sermos nós. Além disso, ele também atuou como administrador adjunto do princípio interino para não proliferação nuclear da defesa dentro da NNSA. O Dr. Williams é especializado em questões de intersecção do desenvolvimento de tecnologia e política de segurança nacional. Ele liderou organizações políticas. Bom, e continua por aqui. Não preciso ler isto tudo. Aí aparece um militar que é diretor. O cara é um almirante. Contra-almirante. Ryan Skoll. Vou só ler o início. Atua como vice-diretor da Agência de Redução de Ameaças de Defesa DTRA. Antes de vir para a DTRA, ele era o comandante do Carrier Strike Group 8. Um barco, né? Mas o grupo do Carrier Strike. O almirante Skoll comandou os Sunliners do Strike Fighter Squadron 81, equipe conjunta da reconstrução provincial Azadabad, no Afeganistão, o SS Ashland, LSD-48 e o SS Harry S. Truman. Suas missões adicionais no mar incluem passeios com Strike Fighter Squadrons, são esquadrões de luta Strike. Skoll atuou como diretor executivo a bordo do USS Enterprise. Durante suas viagens operacionais, ele apoiou operações Southern Watch e Iraqi Freedom. Então estamos a ver que estes caras andam pelo mundo todo, principalmente ali no Médio Oriente. Ou seja, não são amadores, estes caras que estão à frente disto. Em apoio a operações a contingência no Iraque, Operação Deliberante Guarda Deliberate Force, em apoio aos esforços para estabilização na Bósnia-Herzegovina, Operação Enduring Freedom no Afeganistão, e por aí vai. Quando nós começamos a ver, o cara trabalhou por um monte de coisas, participou num monte de ações, e isto é o que está aqui em domínio público, fora o que não está em domínio público. Depois vem este cara com uma cara simpática, um senhor que nós vemos, que deve ser um cara bem simpático, né? E é a mesma coisa. Quando começamos a ler este cara, é a mesma coisa. Está aí. Para quem quiser depois ler. Né? Sobre a Ucrânia. Isto nesta agência. Como é que eu fiz? Eu coloquei a palavra Ukraine no site e fui ver quais eram os resultados, certo? Então, eu coloquei aqui algumas coisas, certo? Eu não vou ler agora porque eu estou fazendo a mesma coisa e vamos ver mais adiante. Mas coloquei aqui algumas coisas, poucas. Por exemplo, eu vou explicar aqui que eu não expliquei. Eu coloquei o link do artigo, ou seja, sobre a Ucrânia. Eu coloco o link do artigo que encontrei, 2015, e está aqui. Aí coloquei uma pequena parte traduzida. Aliás, neste acho que até coloquei tudo. Exato. Neste coloquei a tradução toda aqui, do que encontrei, mas depois outros são maiores. Eu não coloquei tudo. Este foi o que eles tiraram do ar, que depois traduzi no documento que vamos ver a seguir, que é a brochura DTRA 2021, onde eles explicam um bocado de coisas, e aí eu traduzo aquela imagem, aquele mapa que nós vimos lá em cima, está traduzido no artigo após este. Também coloquei este aqui, que neste momento estou trabalhando dele também, noutro, porque são 990 resultados para a palavra Ucrânia. Então, eu usei uma outra tática que depois nós vamos ver. A pesquisa dos empreiteiros. Aqui já começamos a ver valores. Né? Aqui vemos o valor de 2.169.838 dólares. Isto de 2017 a 2018. Só empreiteiros. Né? O programa cooperativo de engajamento biológico. Também estou fazendo esse trabalho. Aí peguei algumas coisas que falam sobre a Ucrânia. Aqui. Nesse. Depois peguei alguns sobre a Rússia. Destacando alguns resultados. Documentos que mencionem a Rússia. E é interessante nós lermos o que é que está aqui. Mas eu não vou ler porque depois eu fiz um levantamento que já vamos ver. Mas para a estratégia DTRA ano fiscal 2022-2027,
reparem bem, sobre a Rússia. Aqui eu vou ler, porque eu não fiz o levantamento depois mais detalhado da Rússia. Tenho feito mais sobre a Ucrânia e labs, ou seja, laboratórios. Em sua orientação estratégica, isto são pedaços deste documento, que o documento é grande. Em sua orientação estratégica de segurança nacional interina, publicada em março de 2021, o presidente Biden concentrou os instrumentos de poder da nação na China e na Rússia como ameaças de ritmo e uma mudança francamente reconhecida para a competição estratégica. Então nós vemos a rota da seda, os caras estão fazendo investimentos e tudo lá, e de repente a China é tomada como uma ameaça. Então, mas ela está como uma ameaça, e nós vimos no outro artigo que tem mais de 60 chineses recebendo formação no Fórum Económico Mundial. Então, mas se é uma ameaça, porque é que o Fórum Económico Mundial está dando formação a jovens líderes globais chineses? E porquê é que estes caras então estão fazendo um investimento na Rota da Seda para todo este tipo de proliferações? Se a Rota da Seda está sendo desenvolvida pela China e por outros fundos internacionais, ou seja, não é só um desenvolvimento chinês. Como assim? É isso que eu fico assim, quando nós vamos atrás do dinheiro, ficamos sem entender. Essa coisa que aparece na televisão, não é? E nos jornais, de que eles estão uns contra os outros. Eu confesso que o único que eu fico assim, um pouquinho assim, sem ainda saber muito bem o que pensar, ainda é com a Rússia. Mas mesmo assim, parece que está tudo alinhado. Os Estados Unidos enfrentam um cenário de segurança complexo e volátil. Conforme identificado pela Orientação de Planejamento de Defesa de 2021 do secretário Austin, a China continua sendo a ameaça de ritmo e busca substituir a atual ordem internacional baseada em regras por uma centrada em Pequim. Embora a Rússia não apresente os mesmos desafios militares, económicos ou diplomáticos de longo prazo que a China, ela também é altamente capaz e busca a hegemonia de curto e médio prazo em sua região. Ambos procuram desafiar os Estados Unidos regionalmente e no cenário global. Olha, aqui é interessante, não é? Porque eles procuram desafiar os Estados Unidos regionalmente. Então, mas a região é deles, não é? Não é lá que eles têm influência. Só que já não basta também para os Estados Unidos e para os globalistas. Mas quando vemos, a gente pensa, então os Estados Unidos estão a fazer braço de ferro lá na região com a China e com a Rússia. E depois, de repente, vemos eles todos entrelaçados em fundos, na construção do novo paradigma financeiro, a fazerem testes com moedas digitais de bancos centrais, todos juntos, e depois ficamos assim, não é? Então, mas espera aí, afinal, que luta, que tensão entre eles é essa, afinal? Se estão todos a trabalhar em conjunto, não é? A Coreia do Norte também desafia a segurança dos Estados Unidos e dos nossos aliados. Bom, isto é tudo um blá 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 aqui, que depois quem quiser ler melhor, vamos aqui ver se ler aqui um pouco na diagonal. Diz assim, além disso, o DTRA avalia os desenvolvimentos em disciplinas científicas, tecnológicas e materiais que podem moldar ou promover ameaças e oportunidades de armas de destruição em massa, incluindo análises estratégicas e operacionais focadas nas prioridades da Estratégia Nacional de Defesa de 2022 da China e da Rússia. Um forte arsenal nuclear sustenta a segurança dos Estados Unidos e de nossos aliados. Olha, eles estão dizendo, né? É isso que eu disse lá em cima. Os caras querem ser os únicos a ter um arsenal nuclear. Os outros não podem ter. China, Rússia e Coreia do Norte estão modernizando e expandindo suas forças nucleares, o que não pode ser. Os adversários em potencial veem as armas nucleares como um meio de desafiar os Estados Unidos e seus aliados. Ora, vocês estão vendo o discurso hipócrita disto aqui. O DTRA apoia a dissuasão nuclear dos Estados Unidos por meio de prontidão e modernização nuclear, garantia de missão, preparação de força e verificação de tratados. Em um ambiente geopolítico em evolução e cada vez mais complexo, o principal objetivo da agência é apoiar a dissuasão estratégica. Então vocês vejam a importância que está tendo esta agência. A Agência de Redução de Ameaças de Defesa. São eles que estão à frente, são o carro-chefe em todo este movimento contra a energia nuclear de outros países. E não só nuclear, mas biológica. E de radioatividade e química. É esta a agência. Vocês já tinham ouvido falar? Eu ainda não tinha ouvido falar, não. Descobri lá naquele artigo publicado
pela Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia. E diz aqui, as atividades da agência melhoram a capacidade da força conjunta de interditar a proliferação de armas de destruição em massa e proteger materiais de armas de destruição em massa vulneráveis. China, Rússia e Coreia do Norte confirmaram estoques de armas de destruição em massa e todos procuram minar os interesses dos Estados Unidos e aliados. Olha, então, espera aí, como assim? Então, os Estados Unidos e aliados não têm armas nucleares? E a China, a Rússia e a Coreia do Norte não podem ter. O Irã não pode ter. Por que não pode ter? Que interesses são esses? Que os caras vão lá no outro lado do mundo procurar impor esses interesses. Mas até que ponto é que esses interesses estão sendo impostos e até que ponto é que está a haver uma cooperação mundial para a construção de um novo paradigma humano, mundial, mas com uma superfície que apresenta-se ao ser humano comum como uma superfície de conflito? Aí surge a pergunta, não é? Aí depende muito das percepções de cada um, das crenças ideológicas até de cada um. Até que ponto é que está havendo cooperação, até que ponto é que está havendo competição. Quando eu sigo o dinheiro e sigo estas instituições e vejo quem é que está onde e para onde é que o dinheiro está indo, o que me transparece a mim é que existe uma cooperação gigantesca. De alguma forma, estes caras estão conseguindo encontrar um jeito de se entenderem, então todos trabalhando em conjunto para a construção do mesmo modelo mundial. Aqui foi a brochura que desapareceu, né? Depois nós vamos ver isto lá mais adiante. As principais funções do DTRA, dissuasão estratégica, e essencialmente é isso. Depois eu também não vou deixar o vídeo muito grande. Quem quiser ver como é que é, o que é que eles falam, vamos ler mais os títulos. Eles têm a dissuasão estratégica, não é? Ou seja, um dos objetivos dos caras é dissuadir ataques e dissuadir a construção de armas nucleares. Mas só eles podem ter. Implementação e verificação dos tratados dos Estados Unidos. Então, existem tratados e eles estão vendo se os tratados estão sendo cumpridos. Quem criou os tratados? Eles são os supervisores. E eles dizem que as atividades de escolta e observações sobre vários tratados e convenções, incluindo Convenção de Armas Químicas, Acordos de Salvaguardas Integradas da Agência Internacional de Energia Atómica, Documento de Viena 11, Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, Tratados de Testes Nucleares, Contrato do Reator de Produção de Plutónio, Forças Armadas Convencionais na Europa Tratado. Também trabalham com a redução de ameaças ADM globais, não proliferação, redução cooperativa de ameaças. Depois, quem quiser, entra para ler com mais atenção, ler com mais detalhe, quem quiser realmente aprender isto aos detalhes, vulnerabilidades e estratégias de mitigação dos perigos, né? E vem por aqui abaixo, oferecer capacidades rápidas para poder responder e desarmar tecnologias químicas biológicas, ou seja, liderar a ciência e tecnologia do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para antecipar, defender e proteger contra ameaças químicas e biológicas para o combatente e a nação. A nação, mas não é só a nação dos Estados Unidos. Os caras infiltram-se destas nações e os caras vão dar estas tecnologias químicas, biológicas, também para fazer frente a essas ameaças. Existe um inimigo em todo o mundo. Quem é o inimigo? Talvez sejam eles mesmos. Tecnologias nucleares, desenvolver capacidades que permitam uma dissuasão nuclear eficaz, integrar forças convencionais para operar eficazmente em um ambiente nuclear e combater redes de ameaças nucleares. Tecnologias de contra-ADM, capacidades de pesquisa e habilitação. E aqui o fim da tradução, onde eu deixo as mesmas perguntas que deixei no outro artigo. Com isto, nós vamos passar para o próximo artigo, que foi a brochura DTRA 2021, que eles deletaram depois de ter sido publicado o artigo que nós estivemos lendo agora.
Depois de nós examinarmos esta brochura, vamos dar uma vista de olhos num artigo que eu estou construindo, que ainda não consegui terminar, onde vamos olhar o que é dito sobre a Ucrânia e sobre laboratórios dentro de documentos do DTRA. Mas para nós conseguirmos entender um pouquinho ainda mais esta agência, quem é esta agência que construiu 4 laboratórios na Ucrânia, atualizou, melhorou incontáveis outros laboratórios na Ucrânia e tem feito a mesma coisa em imensos países pelo mundo e ali naquela região, na Geórgia, no Azerbaijão e por aí vai. Quem é eles? Quem é que são estes caras? Então nós vimos, uma pessoa informou-me, eu fui ver, a brochura está fora do ar, só que nós conseguimos publicar, porque eu tinha baixado, e quem quiser acessar a mesma pode clicar aqui, que vai para o Google Drive e baixar a brochura. Ela é de agosto de 2021, ou seja, é bem recente. Agência de Defesa da Redução de Ameaças, detectar, dissuadir, derrotar. Aprovado para distribuição pública, é o que diz aqui embaixo, distribuição ilimitada. Então eu vou distribuir e vou divulgar o que está aqui, já que eles apagaram. E eles dizem o seguinte, que a missão deles, a Agência de Defesa da Redução de Ameaças permite que o Departamento de Defesa, o governo dos Estados Unidos e os parceiros internacionais combatam e dissuadam armas de destruição em massa e ameaças emergentes. E permite ainda, através do seu foco transregional e parcerias fortes, protege os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos em um ambiente de ameaças rapidamente envolventes e globalizadas, para permitir uma maior compreensão dos nossos adversários e providenciar soluções para ameaças de armas de destruição em massa, lembrando que isto é armas de destruição em massa numa era de competição de poder local. Aí diz pessoas. A força de trabalho inclui uma mistura integrada de pessoal do governo, militar e industrial, misturando uma variedade de configurações de habilidades e perícias para detectar, dissuadir e derrotar ameaças de armas de destruição em massa e emergentes. Então, no centro desta imagem aqui, nós vemos a logo da Agência da Defesa, do DTRA, e depois vemos ao redor estes círculos com títulos e algum texto. Então nós vemos ao redor perícia operacional, onde eles descrevem várias coisas, experiência convencional, experiência improvisada contra ameaças, aqui ainda utilizam forças especiais operacionais, então existe invasão de territórios, ações militares em territórios estrangeiros, para fazer o quê? Contra quem? Isso aí já é outra história, onde é que estão os relatórios disso tudo, o que é que encontraram, o que é que não encontram. Se for como as armas químicas do Saddam Hussein, não encontrou nada. Experiência improvisada contra ameaças, experiência de domínio cruzado, acesso de pertença de ACCMs, perícia especializada em logística, transporte de material, CBRN, defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Nós podemos ver aqui, olhar estes links, o que é que são estas forças especiais. Tem aqui, da Universidade de Defesa Nacional. Forças de operações especiais e integração de forças convencionais. Interoperacionalidade e interdependência. Aí, quem quiser mergulhar nisso aí, para entender melhor quem são estas forças especiais, está aí o link. Não dá para ler tudo, não dá para também ver tudo. Ainda temos este, que é a defesa contra as armas químicas, biológicas, nucleares e radiológicas, como eles dizem. Não abre? Será que foi porque eu apaguei os cookies? Opa, não é isso que eu estava querendo fazer, espera aí. Não, eu não apaguei cookies nenhum. Está demorando a abrir, não sei porquê. Bom, não vamos ficar aqui presos nisso aqui, não. Vamos seguir em frente. Vemos que o DTRA também trabalha com linguísticas, tratados de linguísticas,
linguísticas com fluência e vocabulário técnico. Ou seja, os caras ficam atentos a isso aí. Perícia em planejamento, perícia de cruzamento, pronto, tem várias perícias em planejamento, perícia diplomática, gerenciamento de programas, ou seja, de ações que os caras vão fazer, perito analítico, metodologia de rede de trabalho de ameaças, análise de cadeias de suprimentos, tecnologia de informação, peritos em ciência, tecnologia, aí tem um monte de caras especializados em um monte de coisas, e depois eles começam a dizer: deter, dissuadir e derrotar o atual Departamento de Defesa Estratégica para combater armas de destruição em massa foca-se em reduzir incentivos, aumentando as barreiras, gerenciando riscos e negando os efeitos das ameaças das armas de destruição em massa atuais e emergentes, através de camadas de defesas integradas. Ora, camadas de defesas integradas. Isso aí, para mim, representa infiltração dentro dos países. Para a DTRA combater e dissuadir ameaças de armas de destruição em massa e emergentes na busca desses objetivos, inclui iniciativas através da continuidade de competição e conflito. Ora bem, o que é que está aqui a dizer? Iniciativas através da continuidade de competição e conflito? Como assim? Continuidade de conflito? Mas como assim? O que é que isso quer dizer? Bom, não tem ninguém aqui, nenhum general para me responder, mas eu achei isso muito estranho. A gente, assim, eu imediatamente pipoca-me logo o pensamento. Os caras mantêm um estado de guerra permanente, não é? Com estas desculpas que os caras têm que é para combater, manter a segurança no mundo, não é? Mantêm um estado de guerra permanente. Porque é isso que está aqui a dizer, mas não tem aqui ninguém para responder, não é? Mas continuidade de conflito, é o que eu estou lendo aqui. Então, eles, pronto, aí colocam um bocado de coisas, que é o que eles vão fazer e tal, trabalhar com parceiros e tal, treinar, planejar, capacidade demonstrada e por aí vai. Aí, armas de destruição em massa e ameaças emergentes. E o que é que eles dizem? DTRA foca uma classe específica de ameaças. Armas de destruição em massa, que inclui agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares, com potencial para manter os interesses aliados em risco significante. Mas que interesses aliados são esses? Hein? Isso é só uma questão de segurança interna? Claro que não. Não é só segurança interna. É porque os caras têm uma agenda mundial. Não? Tem uma agenda mundial. E eles querem ter o poder todo para eles. Logo, os outros não podem ter armas potentes. Isso é uma questão que muita gente acaba por exemplo, defender que o Brasil tenha armas nucleares, que era para poder fazer frente a esses caras, né? Mas isso é uma questão muito complexa, não vou entrar nisso. A natureza das armas de destruição em massa mudou desde a Guerra Fria, com o maior aumento da complexidade sempre em desenvolvimento, método de entrega e atribuição. Enquanto o nosso portfólio é mais complexo do que alguma vez foi, a agência continua a antecipar ameaças emergentes e a providenciar soluções para manter os nossos adversários ao largo. Mas ao largo como? Se os adversários estão no mundo todo, ao largo é mandar eles para a Lua, alguma coisa assim. Talvez nem dê para mandar para a Lua, né? Mas tem aqui umas coisas assim que dá para pensar. Daria para fazer umas perguntas interessantes para alguém que as soubesse ou quisesse responder, né? Dentro desta agência. Aí eles falam de Guerra Fria, pós-Guerra Fria, pós-11 de setembro e presente. Aí diz risco e adaptabilidade de mudança tecnológica. Vamos ver aqui, que é o que eles estão aqui a dizer, né? Guerra Fria, fazem uma questão de temporal, né? Guerra Fria, pós-Guerra Fria, pós-11 de setembro e o presente. Então, eles depois dizem risco e adaptabilidade de mudança tecnológica, aumento da diversidade e amplitude das ameaças, aumento de biologias sintéticas e bioinformáticas, uso dual de agentes químicos e farmacêuticos, o que frustra a atribuição, a grande computação e aprendizagem de máquina, isto aqui é inteligência artificial, manufaturação aditiva e impressão 3D, operações zona cinza e competição abaixo do nível de conflito armado, natureza transformadora da dominação de domínio, cooperação oportunista contra Estados Unidos, ou seja, para atacar contra os Estados Unidos, domínio múltiplo, ataques sincronizados, erosão das normas para uso CBRN. Ou
seja, é químico, biológico, radiológico e nuclear. Eles dizem que têm regras duplas. A agência estabelecida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para integrar perícias e capacidades contra ameaças reais e sempre em evolução da proliferação e uso de armas de destruição em massa. Nós servimos dois papéis distintos, mas, no entanto, altamente integrados como ambas, uma agência de defesa e uma agência de suporte a combate. Aí eles descrevem aqui a agência de defesa, a agência de suporte a combate. Isto são as funções principais da agência. Aqui eu fiquei pensando que até é bom nós vermos a descrição que eles fazem da agência de defesa e de combate. Neste papel mais estratégico, nós trabalhamos para reduzir as ameaças globais de armas de destruição em massa e emergentes, dissuadindo aquisições de adversários em potencial e uso de tais materiais. Aqui nós apoiamos políticas-chave do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e prioridades através do serviço cruzado, programas amplos do Departamento como segurança nuclear, apoio de tratados, construindo capacidade de parceiro e redução cooperativa de ameaças. A agência de suporte a combate, neste papel mais operacional, nós trabalhamos para identificar, desenvolver e aplicar soluções para combater armas de destruição em massa e ameaças emergentes, aproveitando as nossas capacidades e perícias únicas de suporte direto dos pedidos do pessoal conjunto e comando de combate. Se vocês lembrarem, quando nós vimos quem os caras que estão à frente do DTRA, desta agência de defesa de redução de ameaças, os caras, era dito lá que o cara tinha 4.500 homens. Estava direcionando, o cara estava liderando 4.500 pessoas. Ora, nós estamos aqui a ver que a agência tem ações de defesa e ações de combate. Não é? Então, quem são esses caras? Né? Não é tudo PhDs, não. Deve ter lá muitos que são carne para canhão, né? Para entrarem armados e cumprir ações de terreno armado. E eles dizem que as principais funções do DTRA, dentro da estrutura desses papéis duplos, a DTRA foca-se em 5 funções principais para providenciar soluções sob medidas e ágeis, integradas dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Interagência dos Estados Unidos e parceiros globais. E essas 5 funções principais são estratégico, dissuasão estratégica, verificação e implementação dos tratados dos Estados Unidos, reduzir ameaças globais de armas de destruição em massa, estratégias de vulnerabilidades de mitigação e fornecer capacidade rápidas. Tem dissuasão estratégica. Então, eles aqui vão dar aqui um texto sobre dissuasão, né? Eles, por exemplo, eles dizem aqui, a agência modela os efeitos do emprego nuclear e examina as tendências emergentes que podem complicar as operações de dissuasão dos Estados Unidos ao planejamento da defesa, por meio de workshops, mesas redondas e exercícios conjuntos, interagências e internacionais. Então existe um movimento bem abrangente sobre os objetivos desta agência. Aqui eles vão dar alguns exemplos, onde eles estiveram fazendo algumas ações, da esquerda para a direita e de cima para baixo, nestas imagens. Aqui a equipe do DTRA realiza inspeções de garantia em prontidão nucleares para garantir o controle positivo e aumentar a resiliência dentro da força nuclear do país. Depois a equipe da DTRA treina a 180ª Brigada de Defesa de Mísseis da Guarda Nacional do Colorado. Aqui o DTRA escolta uma equipa romena, Forças Armadas Convencionais da Europa, na Ucrânia, Spangdahlem, Alemanha. Ou seja, lá vêm os trabalhos em conjunto com esses países. Aqui, implementação do Tratado dos Estados Unidos e verificação, que é onde eles veem se estão cumprindo com os tratados que foram feitos. Aqui mostra os caras a fazer supervisão dentro dos países. Em algum lugar tem a afirmação deles a dizerem que
entraram dentro da Rússia para fazer isso, e o jeito que eles dizem é que realmente entraram à força, praticamente. É interessante nós vermos que a DTRA apoia a planta piloto de destruição de agente químico Pueblo, PCAPP, na conquista de um marco significativo, a eliminação bem-sucedida de um quarto do agente mostarda armazenado em armas químicas no depósito químico Pueblo. Este é um marco significativo para a eliminação cuidadosa de todas as armas químicas no estoque de PCD até o prazo determinado pelo Congresso de 31 de dezembro de 2023. Após a extensão do tratado até fevereiro de 2026, a DTRA continua a apoiar a verificação de controle de armas nucleares no New START, realizando inspeções altamente intrusivas nas bases nucleares. Está aqui, ó. Eu pensava até que era no outro documento, ó. Está aqui. Realizando inspeções altamente intrusivas das bases nucleares estratégicas da Rússia, em nome do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Como assim? Reparem bem o que está aqui a dizer, né? Realizando inspeções altamente intrusivas das bases nucleares estratégicas da Rússia, em nome do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ora, o que é que aconteceria se a Rússia fizesse isto em bases dos Estados Unidos? Hein? O que aconteceria? O New START permite que os Estados Unidos avaliem a conformidade russa e fornece uma janela vital para as forças e operações nucleares russas de alcance intercontinental. O Tratado da Convenção de Armas Químicas, CWC, monitora as atividades de tratados internacionais. Pronto, e aqui eles vão falar sobre a supervisão, quem quiser ler isso com mais detalhe. Aqui é a redução global de ameaças de armas de destruição em massa, não proliferação e a redução cooperativa de ameaças e tal. Em 2021, o programa CTR do Departamento de Defesa comemora 30 anos de colaboração com estrangeiros parceiros, ou seja, desde os anos 90. Aqui podemos ver eles falando sobre algumas dessas ações, não é? Aqui foi na República das Filipinas. Vamos ver aqui onde é que nós vemos outros países. Aqui a República do Cazaquistão. Opa, desculpem. Aqui é a República do Cazaquistão. Aqui no Iraque. Iraquianos. Iraque. E depois aqui a República da Geórgia. Ou seja, os caras simplesmente vão fazendo estas... Quando colocam os pés lá dentro, estes caras já não saem, não. Estes caras são aqueles caras chatos, que entram na casa da pessoa, primeiro a visita chata, que entra e depois a gente fica numa situação, a pessoa fica numa situação que não consegue botar a visita para fora, que vai dar confusão, se botar ela para fora. E então, estes caras são assim, né? Aí eles procuram vulnerabilidades e estratégias de mitigação, ou seja, quando o trabalho deles começa a não funcionar muito bem dentro dos países, né? Programas de registro que conectam o Departamento de Defesa dos Estados Unidos à infraestrutura crítica de nossas ações, diz que é o Sistema de Gerenciamento de Risco de Garantia de Missão e o Sistema de Informação Catapultada. Aqui vemos lugares de ação, onde é que os caras estão agindo e como, não é? Ou seja, eles estão agindo no mundo todo, praticamente. Né? Eles mesmos estão dizendo aqui que o nosso impacto pode ser amplo e global. Né? Aí diz o que é que eles estão fazendo, né? Fornecer educação e treinamento em armas nucleares e armas de destruição em massa para forças dos Estados Unidos, para aprimorar a experiência e tal. Realizar avaliações de proteção e vulnerabilidade, consolidar e proteger sistemas e materiais relacionados, armas de destruição em massa, apoiar as nações parceiras no desenvolvimento da capacidade de combate às armas, compreender o nexo entre grande competição de poder e ameaças de armas de destruição em massa, eliminar estoques de armas, combater redes de ameaças assimétricas emergentes por meio da vigilância da fronteira. Olha bem o que está aqui a dizer, ó. Por meio de vigilância de fronteira. Como assim? Quem é que vai fazer essa vigilância? São os Estados Unidos, o país dos outros? Temos que ver bem o que é que está a acontecer aí, né?
Aí desenvolver uma rede global de biovigilância para detectar surtos de doenças especialmente perigosas. Olha aí. Então, reparem bem, será que são estes caras que estão anunciando aí, dizem, olha, apareceu agora aqui, anunciem que agora começou aqui, né? Fornecer contacto técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, para aconselhar os gerentes de incidentes e ajudar a análise forense. Aqui, oferecer capacidades rápidas, os caras disponibilizam logística e treinamentos e tudo muito rápido, né? Tecnologias químicas biológicas, vamos ler aqui, liderar a ciência e tecnologia do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para antecipar, defender e proteger contra ameaças químicas e biológicas para o combate à nação, tecnologias contra ADM, tecnologias nucleares, capacidades de pesquisa e habilitação. Aqui são os caras descrevendo mais algumas ações que os caras fazem no terreno. Aqui, por exemplo, aqui estão a falar do Ebola 2014. Vamos ver o que é que diz. A DTRA colabora com os parceiros de interagência e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e liderou o desenvolvimento do sistema de isolamento de transporte, uma unidade de contenção de doenças infecciosas. O isolamento de transporte desenvolvido durante a crise do Ebola de 2014 e posteriormente implantado durante o Covid-19 foi projetado para minimizar o risco de transmissão de tripulantes, atendentes médicos e fuselagem durante a prestação de cuidados médicos a pacientes em voo. Então vemos que muitas destas coisas que estes caras criam são aplicadas aí. E quem quiser ler mais isso aí, depois voltar, a volta da DTRA oferece conhecimento 24 horas por dia e tal. É muita coisa, muita informação, né? É muita informação. Nós só conseguimos ter uma ideia lendo. Aqui estou fazendo aqui um resumo bem abrangente, né? Sobre isto, porque nós ao lermos estas coisas, ao vermos estas coisas, começamos a ter mais noção da dimensão disto tudo aqui. Não tem provar que existe laboratórios lá dentro da Ucrânia e disso tudo. Não tem que provar. Porque esses laboratórios existem, nós já sabemos muito bem. Agora temos que descobrir o que é que os caras estão fazendo lá. Né? O que é que andam fazendo aí nesses laboratórios? Até que ponto é que os governos desses países estão coniventes com isso? Receberam ameaças? São traidores mesmo, que simplesmente entregam o país na mão de uma nação invasora só para benefício próprio? O que está a acontecer realmente? Né? E é isso, os caras vão entrando dentro dos países, aqui herança e evolução, não é? Os caras já dizem aqui, são as nossas raízes desde o projeto Manhattan, em 1947, então vejam lá, vem desde aí, né? 47, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, né? E aí, após a Guerra Fria, a missão da DTRA implementou atividades de não proliferação e controle de armas e na década de 1990 começou a aprofundar as definições expandidas de armas de destruição em massa, incluindo ameaças químicas e biológicas. Então, a DTRA foi estabelecida em 1998. Aí pronto, e aqui terminou aqui este. E o que nós, neste momento, eu estou fazendo a pesquisa, é neste documento que está aqui, vamos ver se eu consigo aqui mostrar, que vai ser o próximo a ser publicado. Eu estou pegando em documentos que estão no DTRA, que mencionam a Ucrânia, e estou vendo o que é que está sendo dito sobre a Ucrânia. Mas, por exemplo, neste documento de 2014, como eu mostrei atrás, é um relatório com 406 páginas, aparecem 990 resultados para a Ucrânia. Este é um documento que deveria ser todo traduzido para nós lermos tudo o que lá está. Eu estou lendo coisas lá assim interessantes, apesar de ser na perspectiva. Eu digo aqui, relatório com 406 páginas, 990 resultados para a Ucrânia. Na perspectiva dos Estados Unidos, a história é contada desde 1991, com menção a períodos anteriores. Resolvemos neste documento procurar LAB, em vez disso, né? Em vez de procurar Ucrânia, eu fui procurar LAB, que é laboratório, ou abreviação, digamos assim, de laboratório nos Estados Unidos, em inglês.
e apareceram mais de 100 resultados relacionados com laboratory. Verdadeiramente apareceram 155 resultados, mas alguns desses labs era lab dentro de outras palavras, que não tinham nada a ver, né? Então o que estou fazendo é trazendo, aqui está todos os parágrafos, tudo que menciona alguma coisa a ver com lab. E tem aqui passagens muito interessantes que depois irei trazer para outro vídeo. É bem grande, já está com 11 páginas neste momento. Só este documento, eu estou chegando no final dele, só um documento de 2014 está tendo isto tudo. Até agora foi o maior, né? Depois aparece este, por exemplo, aqui de 2014 também, que aparece pouca coisa, outro de 2015. Posso ler o título deles, dos documentos? 1994, tabela de desempenho num lugar CTR, quer dizer, é para não haver nada nuclear em lugar nenhum. Aqui este 2014, com coragem e persistência, eliminando e protegendo armas de destruição em massa com programas de redução de ameaças da cooperativa num lugar. Depois este aqui, o outro próximo de 2014, chama-se Resumo Executivo da 32ª reunião do Comitê Consultivo de Redução de Ameaças do Departamento de Defesa. O de 2015 chama-se Programa de Engajamento Biológico Cooperativo, Realizações Anuais 2015, que também apresenta alguns resultados. O de 2016, 37ª reunião plenária, resumo executivo. 12 de dezembro de 2016, comemorando o 25º aniversário do Programa de Redução de Ameaças de Cooperativa, num lugar. 2019, pesquisa de empreiteiros. Depois, aqui já vemos uns valores interessantes. Aqui, 10 milhões. Depois tem outros, onde aparecem também. 2020, a história da redução cooperativa de ameaças. Também 2020, está com um ponto de interrogação que eu não tenho a certeza se é 2020. Aqui, biografia, Agência de Redução de Ameaças de Defesa, DTRA, e é do Sr. Ed Emmons, diretor de pequenas empresas da Agência de Redução de Ameaças de Defesa. Também, possivelmente, 2020, Agência de Defesa de Redução de Ameaças. Aí tem aqui um bocado de coisas. 2020, previsão de aquisição. Aqui começa a aparecer uns valores de 80 milhões, que dá cerca de 400 milhões de reais. E aqui também com cerca de 17 milhões. Depois eu vou procurar ler isto noutra oportunidade. Então o que nós estamos a ver é que os Estados Unidos estão com os pés todos dentro destes países. São vários países em todo o mundo, né? Como nós vimos ali naquela imagem. Os caras simplesmente estão botando... Não tem como negar isso, né? Os caras, é uma invasão, é um império que não é só os Estados Unidos. São vários países à frente disto, mas tem ainda a bandeira dos Estados Unidos à frente. Na minha visão, são apresentados como o império. Outras nações, que não existem mais nações, países, surgem como adversários, que por sua vez estão crescendo graças aos investimentos dos mesmos que fizeram os Estados Unidos crescer, né? Então, os poderes são os mesmos, só que começam-se a disfarçar com outras bandeiras. Então, meus amigos, estamos aqui há 1h30, praticamente. Se alguém quiser participar de alguma forma, é só clicar aí no vosso nome e clicar para acenar, que eu liberarei o microfone e será bem interessante. Se ninguém, então, quer participar, eu vou dar por encerrado esta live. Espero que vocês tenham recebido benefícios, tenham ficado de alguma forma mais esclarecidos. Espero que tenham contribuído para alguma coisa, que tenha servido de alguma coisa estes levantamentos. Mais levantamentos dentro deste campo irão surgir, outros também irão surgir. E quero desejar, então, a todos uma boa noite e que muita saúde para todos nós e muita luz.